Olá, pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem. E fazia um tempo que a gente não conversava por aqui, né? E hoje nós temos uma live muito especial e muito aguardada por todos, com uma temática muito importante, que são as competências socioemocionais, né? Essa live foi elaborada e preparada com muito carinho por ser um projeto do MMR, que é o Método de Melhoria de Resultados. E tem um público muito especial, que é a família, né? A nossa comunidade escolar. E nós temos duas pessoas muito especiais que irão se apresentar, né? Agora com vocês a palavra, professora Marielle. Olá, pessoal, boa noite. Como a Mariana disse, há quanto tempo não nos vimos por aqui? Falei, ai, que friozinho na barriga que deu de novo, tava meio enferrujada, sabe? Mas vai ser novamente uma experiência muito legal e gostoso ter o Thiago novamente aqui com a gente, que foi o começo de tudo ano passado e esse ano aqui de novo, muito parceiro. Muito obrigada, Thiago, pela disponibilidade. É um tema importante, fiquei muito feliz de nós termos a oportunidade de conversarmos sobre as competências socioemocionais, família, pandemia, inclusive isso dentro da nossa reunião de MMR, esse tema ele foi muito falado pelos nossos alunos que também compõem a equipe do MMR, ou seja, extremamente pertinente e importante. Muitíssimo obrigada. E o Thiago, já vou passar a ficha. Olha lá, o Thiago, ele é psicólogo pela Unesp de Assis, especialista em terapia cognitiva comportamental pelo
CTC Vida de Ribeirão Preto, também especialista em logoterapia e análise existencial pela Sobral em São Paulo. Atua como psicólogo na área clínica e é voluntário em projetos sociais na área de educação. Realiza palestras de diversas temáticas dentro da psicologia e é o nosso parceiro de lives. Seja bem-vindo, Thiago. Olá, boa noite, Marielle, boa noite, Mariana, boa noite a todos que nos acompanham ao vivo. É uma alegria estar novamente aqui com vocês e nesse momento que nos exige aí diferentes formas de comunicação, de interação e de participação, a gente tentando fazer o melhor uso possível. Então, eu agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade para a gente estar aqui junto, falando, como você disse, de temas tão importantes como as habilidades socioemocionais, essas competências que, para além de uma literatura, para além de uma ideia, são coisas que a gente vive no dia a dia, e durante a pandemia nós fomos convocados mais ainda a exercitá-las, a colocá-las em práticas, cada um na sua realidade, cada uma na sua dimensão, os pais, os alunos, os professores, os profissionais, todos, de alguma forma, tivemos um chamado a viver uma coisa diferente aí durante esse último ano e quase um ano e meio já, né? Mas, então, obrigado pela oportunidade, pelo convite mais uma vez. Nós que agradecemos, Thiago. Sei da correria. Thiago é muito requisitado na nossa cidade, né, Thiago? Saiu em quantos minutos? Né? Hoje eu fui quase o flash, né? Tá na corrida, né, Thiago? Agradecer mais uma vez, né, o Thiago, e como é bom escutá-lo, né? Como é gostoso a gente ter uma pessoa que nos entende, como é necessário procurar ajuda muitas vezes, né? Então, queria lembrá-los a todos que estão aqui na nossa live de compartilhar a nossa live para que ela tenha um alcance melhor e ajude mais pessoas da nossa comunidade, da comunidade da cidade de Bitinga. Tem uma visualização muito maior, né, do que cidade hoje em dia, né, nas nossas redes. E nós temos muitos professores aqui, agradecer todos que estão aqui, muitos pais, né, agradecer o Jardel que está no comando da parte técnica, e o Mário, o professor Mário, que está no chat, tá? Comandando o chat. Então, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar mensagens que a gente vai tentar responder, né? Com a presença do Thiago. Então, Thiago, vamos começar assim, pensando no momento atual, né? Estamos numa pandemia e, sem querer querendo, né, na rede estadual, o governo colocou o Inova Educação. O Inova Educação é um programa muito legal, muito interessante, que os professores estão gostando bastante, os alunos, que ele possui 3 componentes, que é a tecnologia, então trabalha toda essa parte tecnológica, as eletivas que eles escolhem através do Varal dos Sonhos, o que eles querem se aprofundar, e o projeto de vida, né? Então, o projeto de vida, ele trabalha também de maneira intencional os pilares, né, da educação, e um desses pilares é o desenvolvimento socioemocional, né? Então, está presente nisso, temos competências, né, autogestão, engajamento com os outros, amabilidade, resiliência emocional e abertura ao novo. E, Thiago, eu queria saber de como que a pandemia contribuiu ou não contribuiu para que a gente pudesse exercitar essas competências. Queria saber de você. Olha, Mariana, é muito interessante, porque a pandemia, ela trouxe à tona ou as pessoas que já tinham as habilidades bem desenvolvidas e puderam colocá-las em prática diante de uma situação de crise, ou que perceberam que talvez as suas habilidades socioemocionais ainda não estavam lá tão desenvolvidas. E que quando nós estamos na nossa vida, na nossa rotina ali, com tudo acomodado, com tudo ali já no lugarzinho, na zona de conforto, né, nós podemos dizer, às vezes a gente acha que a gente tem essas habilidades, mas é quando surgem essas dificuldades ou essas mudanças, seja do ambiente externo, seja do ambiente profissional, educacional, como aconteceu com a pandemia, né, que mudou tudo, né, de todas as formas mesmo, social, lazer, profissional, educacional, tudo de alguma forma foi afetado. Então,
o que acontece é que algumas pessoas perceberam, puxa, eu acho que eu não tenho as habilidades socioemocionais tão desenvolvidas, né? Você citou aí o conjunto delas, né, dessas competências, e aí eu coloco isso até de uma maneira muito simples. Algumas pessoas perceberam que eram muito mais ansiosas do que imaginavam. Algumas pessoas perceberam que tem uma tendência para a tristeza, para se fechar e para de se ter uma dificuldade de conviver consigo mesmas diante da pandemia, porque ao ficarem em casa não suportavam o silêncio, não suportavam ficar na própria companhia. Ou ainda, por questões que não eram resolvidas no ambiente familiar, se veio à tona essas dificuldades de comunicação, de interação, de convivência. E aí nós estamos falando ali dentro das habilidades, né? Essa questão ali da assertividade, da interatividade social, o engajamento com os outros. Então, eu posso dizer e penso que a pandemia ela veio até, de uma certa forma, nos permitir um olhar para o nosso ser humano, para além do ser técnico, do ser profissional, do ser, sabe, aquela coisa muito regrada, muito, né, preto no branco, nós somos chamados a perceber, mas, ok, e o quanto nós estamos sendo humanos? Porque quando nós falamos de habilidades socioemocionais, é o que nos diferencia. Quando nós conseguimos seguir mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da dificuldade, e aí nós vamos trabalhar e falar um pouquinho da questão da resiliência. Então, eu percebo justamente isso. Ela contribui, e aí assim, aí vem uma coisa muito interessante. Ela trouxe isso à tona, ela trouxe como uma espécie de diagnóstico, de possibilidade de diagnóstico. Agora, se ela vai contribuir ou não para que a gente exercite essas competências, é uma decisão pessoal, é uma postura pessoal. E a boa mensagem nisso é que, ainda que você tenha identificado que você tem dificuldades, todos nós temos a capacidade do desenvolvimento, da aprendizagem. Então, até mesmo quem até hoje não se dispôs ou achou que não poderia aprender, se desenvolver e exercitar essas competências socioemocionais, nessa live pode abrir os olhos e justamente enxergar e ter essa esperança de que é possível sim. Então, a pandemia ela nos traz o evento desencadeador. O como nós vamos lidar com esse evento é uma resposta pessoal. Se você ainda não deu essa resposta, nunca é tarde. Nós estamos em tempo ainda de nos tornarmos pessoas melhores e desenvolvermos essas habilidades. Tiago, perfeito, né? Quando a gente pensa aí no autoconhecimento e no desenvolvimento dessas competências. Então, se você, no meio dessa live, falou: meu Deus, sou muito ansiosa, e agora? Há jeito. Acalmem-se que há jeito, né, Mari? Mais uma pergunta? Nós temos muitos professores, daqui a pouco a gente manda beijo para todo mundo, lê aí no chat, tá bom? Mari, com você. E falou, Thiago, a minha cachorra, gente, ela também quer perguntar. Não sei se vocês estão ouvindo, ela tá latindo lá fora. Mas assim, as famílias, de uma forma ou de outra, elas realmente começaram a conviver, coisa que elas não tinham. E nessa convivência inicialmente forçada, algumas deram muito certo, outras não. Algumas conseguiram se resgatar ou se conhecerem, mas outras não. E aí nós tivemos cenários bem opostos. Então, por exemplo, foi feita uma pesquisa pela Unicef falando que as famílias que mais foram impactadas, né, com efeito socioeconômico, sanitário, foram as famílias que têm crianças e adolescentes, né? E daí a gente consegue perceber que muitos efeitos negativos também estão presentes. Isso é preocupante. Então, a gente percebe, às vezes, um ambiente que não é tão acolhedor, alguma coisa que quando não tinha pandemia, era uma válvula de escape não ficar tanto tempo, não é? Dentro daquele ambiente. Então, a minha pergunta: como as famílias podem aliar essas competências socioemocionais para o enfrentamento dessas dificuldades ocasionadas pela Covid-19? Porque, assim, não é fácil. E essa é uma pergunta que eu vou depositar em você todas as minhas esperanças. Sabe aquela resposta realista? Porque trabalha, porque é terrível, porque chega em casa e tem que lidar com tudo. Nos ajude, nos guie, por favor.
Olha só, eu diria que essa pergunta vai de encontro ali já com a primeira competência, que é de autogestão, quando ela fala da responsabilidade. A pandemia, com essa mudança estrutural do espaço de escola para o espaço de casa, convocou os pais para uma responsabilidade que sempre foi deles, mas que antes eles tinham como aliado a escola, e que alguns, infelizmente, terceirizavam isso de uma maneira muito irresponsável. Literalmente, não participam de reuniões de pais, não participam da vida do aluno, do próprio filho, no caso, né, ou daquele pelo qual ela é responsável. E com esse convívio em casa, ela não teve como ela abrir mão disso. Essa responsabilidade ficou, digamos assim, escancarada. Né? Olha, eu preciso conviver com meu filho, eu preciso saber o que ele está aprendendo, eu preciso, às vezes, aprender alguma coisa para estar com ele. Não que eu vá conseguir ensinar como professor, nós não somos professores e vocês têm as competências desenvolvidas para isso, e a escola tem feito isso mesmo à distância. Mas essa responsabilidade do acompanhar, do escutar, do justamente identificar isso. Olha, é o ambiente que talvez eu preciso ajudar para o meu filho, porque tem um monte de crianças, às vezes, na mesma casa, isso é muito comum, então, e a casa é pequena, mas como que eu posso aqui gerenciar as próprias crianças? Eu vou colocar os menores para brincar nesse horário num lugar mais longe do que o maior está estudando? Ou então, como que eu vou envolver essas interações? Porque a gente tem que pensar que as famílias, elas têm essa composição aí de diferentes idades, diferentes classes, faixas etárias, às vezes tem que utilizar o mesmo equipamento tecnológico para fazer. Então, de fato, assim, não é fácil. Mas o que é possível? Com os recursos que cada família tem, se abrir para essa experiência, se abrir para essas possibilidades de realização ali. Não é criar também uma fantasia, que nem você falou, né? Vamos sair da... Ai, olha, tem que ter silêncio, pai e mãe, cria... Não, a casa tem sempre os seus barulhos. Você brincou agora, ó, minha cachorra tá querendo falar aqui, participar. Ué, e é isso que acontece na aula. A criança tá lá, o cachorro tá latindo, o papagaio tá gritando, né? É tudo isso ao mesmo tempo. Mas isso não quer dizer que a gente também não possa, inclusive os pais ou aqueles que convivem com a criança, pensar nessas formas de aproximar, inclusive para dar força. Algumas crianças têm mais dificuldade de concentração. Então, a empatia dos pais, mais do que a cobrança, é às vezes importante. Então, é uma competência aí que os pais também podem trabalhar. Por isso que entende que tudo isso são aliados. Todas essas competências, elas se aliam aos pais, mas é verdade que estavam, como se diz, no stand-by. Os pais, sabe quando você fica no stand-by? Porque você fala assim, bom, a escola, ela está fazendo isso por mim, né? Eu estou tranquilo, porque ela está fazendo. E, de repente, essa convocação veio, olha, agora, pais, a gente precisa mais de vocês, a escola está fazendo, está mandando material, está fazendo aula online, está fazendo os grupos pelo WhatsApp, mas, olha, a gente precisa da ajuda de vocês também. E aí, é uma missão árdua mesmo, mas é possível. É possível quando os pais fazem essa abertura, não de ideal, mas de potencializar as oportunidades para a aprendizagem da criança ou para o convívio familiar. Até mesmo essa questão dos irmãos. Com isso, você está desenvolvendo ali essa interatividade social dos mais velhos, dos mais novos, de inclusive um ajudar o outro. Que uma coisa, quando não está na escola, não dá para trabalhar, mas agora, estando em casa, eu posso desenvolver isso. Ao invés de colocá-lo como inimigos, trazê-los como também responsáveis e participantes desse grupo familiar. Assim como o pai e a mãe, que normalmente, ou o pai, a mãe, o tio, a avó, existem pessoas ali do convívio familiar que têm conhecimentos diferentes e que podem também dar suporte diferente. Então, essas habilidades, elas podem ser aliadas nesse sentido, mas além dessa convocação à responsabilidade, aí a gente vai lá para essa abertura para o novo, a abertura para abrir os caminhos. Até porque se a gente vir aqui e falar assim um protocolo, eu sei que a maioria não vai conseguir seguir, porque não existe um protocolo, cada casa tem a sua dinâmica, cada família tem a sua construção familiar, a sua constituição. Agora, o que nos é possível? Todos nós somos humanos. Isso nós temos em comum. E por sermos humanos, nós conseguimos nos colocar no lugar dos outros e conseguimos olhar para a criança, para aquele menor, que é o estudante, e pensar como eu posso ajudá-lo. E também como eu
também saindo da minha rotina, então, porque antes eu chegava em casa, conseguia descansar, ou eu ia cozinhar, e era isso que eu tinha que me preocupar. Agora eu tenho que chegar em casa depois do trabalho, e ainda o professor vira e fala assim, olha a tarefa do filho, pergunta como que tá. E é uma coisa que entende que já deveria fazer parte da dinâmica, mas, novamente, o que eu disse? A pandemia veio revelar a falta disso. É uma coisa que já deveria fazer parte, o acompanhamento escolar e o envolvimento. Então, existem esses caminhos, mas não é a nível de ideais de perfeição, e sim daquilo que é possível. Em pedir ajuda, né? A família é esse grupo integrado, né? Olha, Tiago, era mais ou menos assim, exatamente isso que eu queria ouvir, porque é bem essa questão, e eu falo de conhecimento mesmo, de causa própria. Não é fácil. Vou falar que todos os dias eu consigo ver até se o lápis do Rafa está apontado na mochila. Eu não consigo, mas grande parte das noites da semana eu consigo. E é interessante quando você fala esse se aproximar, é muito bom e eles ficam muito felizes, os alunos ficam felizes quando, nossa, ele quer ver o que eu estou aprendendo. Nossa, mas na minha época não era desse jeito. Como você faz agora? É muito importante. A gente só consegue explicar aquilo que entende. Então, é uma forma de, verbalizando, fixar aquilo que aprendeu, ou então perceber que precisa tirar uma dúvida com o professor. E isso é em casa, e isso é com a família. Não é fácil, não tem receitinha, mas precisa, né? Então, muito obrigada. Muitos comentários, pessoal, no chat. Muitos aqui. Vou ler alguns, tá? Vocês me perdoem. Agora, vamos para o chat. A professora Giza, parceira de live também, né? Parceiraça, excelente professora, né? Ela colocou assim, que é muito importante a gente desenvolver as competências socioemocionais para as relações humanas. Então, também no trabalho, na família, né, numa entrevista de emprego. As competências, hoje em dia, elas são analisadas, né, Tiago? Para quem está no ensino médio aí, que é... Exato. Hoje em dia, na verdade, a avaliação por competências, e são essas competências humanas, elas muitas vezes entram como um diferencial, porque hoje os trabalhos são integrados. Inclusive, uma coisa muito interessante, a área de tecnologia, antigamente não utilizava muito dessa intuição, né, socioemocional. Mas o que eles perceberam? Que quem tem uma habilidade socioemocional, ainda que desenvolva, trabalhe na área técnica, de tecnologia, ele consegue ter a sensibilidade maior do usuário que vai usar aquela máquina. Então, a habilidade socioemocional, até para exatas, ela faz ela dá um subsídio para que aquilo seja entregue. Porque por mais que é exatas, quem vai utilizar aquilo é um ser humano, né? Por mais que seja um equipamento. Então, é muito interessante e como isso tem sido assimilado pelo mercado de trabalho, pelas relações, aí nas mais diferentes mesmo, né? Até mesmo para as atividades mais operacionais possíveis. A gente não trabalha sozinho, a gente não vive sozinho, né? E as habilidades socioemocionais é justamente essa integração entre eu e o outro, entre eu e o mundo. Nós temos muitos professores, não vou falar o nome de todos, tá? Vocês me desculpem. A professora Sirlene falou assim, sempre bom ouvir o Tiago. A professora Ana Lúcia, do CEL, que é o Centro de Línguas da nossa escola, também falou que a live está um show. A Josilene Mangine falou que o Tiago é um irmão de coração, que ela está junto, Tiago. Olha que carinho, né? Carinho muito grande. E tem uma pergunta da Maria Francisca Soares, antes da nossa pauta, tá? Boa noite, eu tenho uma pergunta. Meu filho é muito tímido e nessa pandemia ele ficou mais fechado. O que essa mãe pode fazer para o filho, Tiago? Alguma dica? Com a pandemia, e aí o não ir para a escola, onde a gente tinha um grupo social ali, você conseguia explorar um pouco dessas interações. Uma alternativa seria, por isso que depende muito da constituição familiar, e às vezes conversando com a pessoa eu consigo pensar em alternativas, mas vou jogar várias para pensar aqui. Então, uma primeira são essas interações sociais com pessoas da família, né? De preferência, se tiverem crianças assim, adolescentes, eu não sei qual a idade do filho, mas na mesma faixa etária,
eu pensaria num primeiro momento com essas que já são da própria família, que já tem algum certo tipo de convívio, ou já são ali próximos, né? O segundo alternativa seriam pessoas mesmo, ainda que os adultos, desse desenvolvimento da interação. Uma outra é que, por mais que essa interação era reduzida, ele devia ter colegas, devia ter amiguinhos ali da escola. A gente tem utilizado muito a utilização da tecnologia como mediação, porque às vezes os encontros presenciais ainda não estão sendo realizados. Muito bem, Mari. Então, por exemplo, hoje você consegue fazer videochamada em grupo no WhatsApp, né? Então você sugerir lá para ele retomar o contato com os coleguinhas e às vezes fazer uma videochamada em grupo, com esse grupo que ele às vezes já tinha um conhecimento, já tinha um contato. Ah, ele não tinha contato, não tinha nada. Então aí a gente vai pensando nessas formas, aos poucos, à medida que a escola for voltando, ele vai precisar de um certo tipo de incentivo e de diálogo mesmo para essa abertura, porque ele pode ter se fechado nesse tempo, mas isso não quer dizer que ele perdeu as habilidades, porque as habilidades elas fazem parte da gente. O que a gente pode muitas vezes é ajudar justamente nessa estimulação. Nesse momento ainda de distanciamento, essa estimulação é utilizando algumas ferramentas. Quando nós formos voltando gradualmente, existirão outras estimulações, como, por exemplo, promover pequenos encontros com aquele grupo menor, com aqueles que ele tem afinidade, levá-lo a espaços, mesmo do escolar, que possam ter essas interações. Então, tudo depende do momento. Agora seria olhar para essas alternativas possíveis, ou resgatando o contato de colegas antigos, ou procurando familiares, ou ainda, às vezes, pessoas que moram ali no mesmo bairro, na proximidade, que consiga ter algum tipo de contato sem estar colocando em risco, né, respeitando algumas questões, mas que permita essa interação. Tiago, eu vou dar mais uma dica, participar da nossa festa junina online, não é uma boa dica? Isso. Essas interações online, elas são importantes, porque a gente fala, é online, então ela não vale. Não. Nesse momento é o que nós temos. Então, participar da festa junina online é uma excelente questão. Até mesmo, Mariana, fica uma dica aí para os pais que percebem isso nos filhos. Os pais dialogarem entre si e promoverem, por exemplo, um grupo de estudo dos filhos, esse grupo de convivência, entende? Porque como nós estamos falando, a ideia é dos pais se aproximarem. Se eles estão mais próximos, eles percebem que os filhos são mais fechados e que não estão dialogando. Esses pais ali no grupo podem gerar essa aproximação com a escola, fazer essa mediação e conseguir criar grupos para o desenvolvimento dessas habilidades de interação. É uma coisa que não necessariamente precisa já existir, mas que pode ser pensada, inclusive pela própria participação dos pais, e aí é possível a participação da escola. Perfeito. Vamos para a nossa pauta, nossa próxima pergunta. Porque para a gente falar com o Tiago, a gente estudou muito, né, Mari? Né? Falar, ai meu Deus, vamos falar com o Tiago. Então a gente fez uma pesquisa foi feito um estudo pelo Banco Mundial, estou até com a colinha aqui, né? Divulgado em janeiro deste ano, e é muito grave, porque ele projeta que os alunos do ensino fundamental, que é dos anos finais, do 6º ao 9º, eles possam ter regredido, em média, 4 anos em leitura e língua portuguesa, pensando no SAEB, que é a provinha Brasil conhecida, né, que é o Sistema de Avaliação de Educação Básica, e também nessa mesma média em matemática, né, há 3 anos de escolaridade. Né, muito grave, é muito preocupante em questões de políticas públicas, em desenvolvimento do país, né? E como que as competências socioemocionais, por exemplo, foco, persistência, curiosidade de aprender, pode ajudar tanto as famílias quanto os alunos, né? Eu sei que você acabou falando, mas eu acho que vale a pena reforçar, né? E aqui eu até seguiria uma linha no sentido... Por exemplo, essa própria live é uma oportunidade de despertar de consciência. Porque, diante dessa situação que a gente tem vivido, tem exigido mais de todo mundo, principalmente do aluno, aí pensando como aquele que recebe. Assim como dos professores, de preparar o conteúdo de uma maneira diferente, de lidar com as câmeras desligadas, que eu sei que vocês têm que lidar, e de, às vezes, sentir que não estão falando com ninguém. E os alunos também têm isso do outro lado, que é a mediação de uma tela, que é de não poder estar perto dos professores, de não ter essa interação. Pensando nas habilidades que você falou,
e aí eu volto aí para a questão de autogestão ou de determinação, né? Nós todos temos a possibilidade de nos desenvolver no sentido da intenção do que nós vamos fazer, de buscar mais aquilo que, ainda que seja árduo e trabalhoso, mas que tem um sentido. Então, o que eu diria para esses alunos, para essas famílias? Nesse momento, resgatem aí o sentido desse estudar, o sentido de, durante uma pandemia, conseguir aprender minimamente aquilo que está sendo passado. Porque um dia isso vai fazer parte da história de cada um. E como isso vai ser narrado lá na frente, depende do momento que vocês estão escrevendo agora. Lá na frente, quando vocês estiverem com 20, 30 anos, os pais estiverem mais velhos, eles terão que responder aos convívios e até mesmo a sua própria biografia. E aí, quando aconteceu a pandemia, quais foram as escolhas que eu fiz? Como eu me portei diante dos desafios? Qual foi o foco que eu dei? O foco eu dei para as dificuldades? O foco eu dei para as minhas tendências? Ou eu consegui persistir? Eu pedi ajuda? No caso dos alunos, eu inclusive falei para os professores, procurei os professores, porque eu sei que vocês têm todo um suporte para isso, e sinalizei para eles. Eu peguei o material e tive que ler, coisa que eu não fazia nem na época de escola, porque agora eu não consigo entender sozinho, só com a aula, porque trava, a câmera cai, a internet. Então, às vezes, os métodos antigos. E veja, isso não está pronto. Isso é o que a gente chama de autodeterminação. É aquilo que eu faço diante daquilo que me acontece. Então, o que eu diria seria nesse sentido, tanto dos alunos quanto dos pais, pensarem, fazerem esse exercício, que é, quando tudo isso passar, qual é a história que eu vou contar? Que sentido eu vejo no presente que me move para que eu chegue nesse futuro? Né? Seja um futuro com relação aos estudos ou um futuro mesmo dessa história, da minha biografia. E cada um de nós está escrevendo ela de uma forma, mas os alunos, os pais, eles estão tendo uma oportunidade de crescimento, de tornarem isso único. Único porque a pandemia é para todos, mas como cada um lidou com ela, é pessoal, é uma coisa que está em aberto. E por isso essa curiosidade, essa disponibilidade para abrir, como você falou, nessa abertura, esse foco, aonde eu vou colocar minhas energias, se eu vou me organizar mais, porque eu preciso de organização, outros precisam de um entusiasmo, então eles precisam conversar com os colegas para se animar, alguns precisam ali de companhia, e aí eles vão criar grupinhos pelo WhatsApp mesmo, para que possam ter essa companhia, enfim, isso tudo está muito em aberto, então o Banco Mundial, né, como fez nesse estudo, ele projeta aquilo que tem sido trazido pelos dados. Agora, cada um, a nível pessoal, como vai responder a essa dinâmica, aí está em aberto. E cabe com cada um de vocês, os pais, os alunos, a estarem com esse olhar, né, para além dessa dificuldade, para além da pandemia e para além desses desafios que estão à nossa frente. Tiago, amei a hora que você falou da biografia, né? Estamos a todo momento construindo a nossa história, né? Como contaremos isso daqui 10, 20, 30 anos, né? A máscara, já pensou se vira moda? Não sei, pode ser, né? Mas a Mari tem mais uma pergunta. Depois nós voltamos para o chat, tá bom? Isso, e assim, o que você falou agora nessa questão mesmo dos alunos do fundamental, né, dos anos finais, é extremamente conveniente a pergunta que nós vamos tratar agora. Como a Mari disse, nós estudamos e foi feita uma pesquisa pela FGV e foi constatado que com a Covid-19, a geração nem, que são os que nem estudam e nem trabalham, deu um boom, explodiu. E aí nós temos os nossos adolescentes, nós temos o nosso ensino médio, que eles precisam ter perspectiva de futuro, eles precisam ter, como que eu posso dizer, essa ambição positiva. Eu posso, eu quero, então eu vou conseguir. Claro, com as habilidades socioemocionais, respeitando, sendo resiliente, sendo empático, enfim. E aí nós vimos que
com essa questão da pandemia também, a desigualdade educacional faz ainda o abismo ser maior. E a questão da família, quanto mais velho o filho fica, né? Não tá, até o 5º ano todo mundo acompanha, sim, porque dá conta do conteúdo. Aí já chega do 7º ao 9º, aí tem coisa que eu não vi. Aí chega no ensino médio, você é grande, você é responsável, você tem que fazer, né? Então, quais são aí as competências socioemocionais que essas famílias precisam ativar para que a gente consiga substituir esse pensamento, vou comprar uma moto, né, e já tá bom para o meu futuro, para eles quererem profissões de valor, estabilidade, de um futuro melhor que eles merecem e eles podem almejar. Como que essas famílias podem fazer? Olha, quando a gente pensa no futuro, nós temos uma tendência, até por conta de ansiedade, desse nosso mundo muito pré-moldado, das caixinhas, de a gente achar que a gente tem que buscar um futuro que ele é muito certo, ele é muito, sabe? Então, eu preciso pensar que eu vou ser um psicólogo desde bebezinho para que eu seja de fato um psicólogo. E isso não é assim. Mas eu posso pensar e ter clareza de que no meu futuro a vida espera algo de mim. Não é que eu espero dela, mas que a vida espera de mim. E quanto mais eu estiver preparado para essa vida e para esse futuro, melhor eu vou conseguir responder às oportunidades que vão me surgir. Por isso, quanto mais tempo eu perco no meu presente, de não investir em mim mesmo, de não buscar aí superar as minhas defasagens, de não pedir ajuda, seja para os professores, seja para os pais, as próprias famílias, quanto mais tempo eu perco nisso, mais oportunidades que o futuro está já preparando para mim, eu não vou conseguir responder. Então, isso seria uma dica justamente pensando nisso, que a geração neném, ela fica muito perdida mesmo, né? Porque como ela não se vê trabalhando com algo, ela também não se vê estudando nada, ela fica esperando, e ela fica esperando sem fazer nada, numa atitude totalmente passiva. Acontece que a vida, ela é ativa. E o tempo inteiro ela dá sinais. Ela dá sinais de vocação, ela dá sinais de chamados, de missão, de pontos e de áreas de interesse. Só que se nós estivermos anestesiados, se nós estivermos ali de olhos fechados, pode passar na minha frente. Eu não vou enxergar. Então, o convite que eu faria para as famílias e, consequentemente, para os alunos, que está dentro das competências, é essa abertura, né, ao novo, essa curiosidade para aprender, essa imaginação criativa e que não precisa ser totalmente estruturada, né? Porque nós estamos vivendo um momento de incertezas, mas essas incertezas não dizem respeito ao que nós podemos fazer agora. Eu tenho, no caso dos estudantes, eles têm 2 caminhos: estudar ou não estudar, né? As famílias, elas podem apoiar ou não apoiar. Então, e tudo isso está em aberto. Mas quando eu percebo que eu tenho, então, essa possibilidade, ainda que seja desafiadora, ainda que tenha todas as dificuldades, a gente não está dizendo que isso aqui vai acontecer naturalmente. Quando eu terminar o ensino médio, a chance de eu galgar e de eu me inserir no mercado de trabalho em uma posição melhor do que simplesmente aquilo que não é nem o que eu gosto, mas apenas pela necessidade, eu não consigo nem exercer aquilo que eu sou chamado a exercer, mas só pela necessidade, a chance disso vai ficando menor. Então, estejam abertos a como se fosse esse preparo, mas esse preparo para responder à vida, não necessariamente algo com muita clareza. E até, só partilhando uma coisa, né, nesse sentido, profissionalmente eu não tinha essa clareza no ensino médio, né? E às vezes eu dou esse meu testemunho em alguns lugares, porque as pessoas acham que todo mundo é igual, né? Todo mundo já nasceu com a profissão com clareza. E eu, por exemplo, né, fui um estudante que não tinha essa clareza profissional.
E posso dizer que nem durante a faculdade eu tinha essa clareza profissional, como psicólogo clínico, que é o que eu sou hoje, né? Porém, o que eu tinha? Que algo me esperava e que eu precisava me preparar para esse algo e que eu tinha que responder às coisas que estavam à minha volta. Então, surgiam cursos, eu ia fazer, surgiam grupos, eu ia participar, sem ter necessariamente a clareza, isso aqui vai ser para que no futuro eu tenha uma profissão de valor agregado, né? Como a gente colocou aqui na pergunta. Não, isso vai acontecendo naturalmente, porque quando eu vou respondendo, eu vou buscando, eu vou me entregando, eu vou me doando, eu vou abrindo a minha curiosidade, e aí vale para os alunos, vale para as famílias explorarem essa curiosidade das crianças, sem a necessidade de pré-moldar, mas de estimular, né? Tem a criança que tem mais facilidade com exatas, tem criança que tem facilidade com humanas, tem criança que tem facilidade com biológicas, tem criança que tem facilidade com as artes, com as músicas, a criatividade. Explore, estimule isso. E estimulando isso, com certeza, a chance de no futuro ela galgar e chegar em posições melhores e sair desse como que eu posso dizer, dessa autodiminuição, porque é ela própria que se diminui, ela tem a competência, ela tem a potencialidade, como a gente fala, mas é ela própria que se reduz. E quantas vezes todos nós, em algum momento da vida, fizemos isso com nós mesmos, tá? Nós tínhamos uma potência, mas nós ficávamos falando, eu não consigo, porque eu venho de uma família pobre, eu não consigo porque eu estudei em escola pública, eu não consigo porque eu não tive os melhores, sei lá, materiais, e eu não consigo porque eu não li. Não importa aquilo que você não tem, mas o que você faz com aquilo que você tem. Então, busque, se entregue, sejam as famílias, não se diminuam, porque muitas famílias, às vezes, os pais, sem perceber, fazem isso. Filho, olha, realmente é muito difícil, né? Não se ilude, não. É triste, tem famílias que falam isso. Mas, veja, estar aberto ao futuro não é ilusão, é esperança. E a esperança é uma das maiores forças do ser humano. Esperança é esperar aquilo que está por vir, ainda que eu não saiba o que é, mas da melhor forma com que eu posso esperar. É bem por aí. E agora, principalmente a sua fala final, eu me vi o ano passado, no começo do ano, na verdade, né, antes de todo mundo parar, como disse Raul, o mundo parou, mas eu falava para eles, vocês podem. Não, mas vocês podem. E eu levei para eles assistirem, eu adoro que eles assistam, e fica a dica, aquele Mãos Talentosas, de Ben Carson. Tentaram colocar limite para eles, mas ele não, e a mãe não, a família, ela fez com que aqueles dois filhos conseguissem chegar onde eles quisessem. Eles abriram os olhos para o mundo, né? E é isso que nós queremos muito, principalmente dos nossos alunos do ensino médio, que eles queiram, que eles saiam da zona de conforto, que eles tenham consciência de que eles conseguem. É isso que a gente precisa, não é, Mari? Sim. E aí, eu vou voltar para o chat, gente, porque tem muitos comentários, tá? Espero que nós tenhamos tempo, né? E o legal que a Carla Adriana Gomes Cirilo disse uma frase perfeita. As habilidades socioemocionais são necessárias para compreendermos melhor a nós mesmos e ao outro. Só assim poderemos ter um convívio melhor em sociedade, né? Então, é o que o Thiago disse. Autoconhecimento, persistência, esperança, né? Então, perfeita colocação, Carla. Só um comentário, Mari. A Carla, ela é minha amiga pessoal e também profissional. Ela trabalha comigo no FLAP com a disciplina socioemocional, com os pequenininhos até o 5º ano. Então, a Carla, sim, tem uma experiência muito legal para falar sobre isso. Carla, obrigada, viu? Contribuiu muito legal. É muito legal, né? E o que o Thiago também disse, a gente pode até mencionar sobre as inteligências múltiplas, né? Hoje em dia, percebemos que todo mundo é bom em alguma coisa, né? E que abrem essas janelas
estão mencionadas aí, você falou, acabou falando do FLAP, vou falar também do SEB, e com certeza tem no LIVA também, né? Mas no SEB a gente trabalha a Escola da Inteligência, que também é um programa socioemocional que vai estar presente em todas as escolas, inclusive públicas, né? De maneira intencional. Posso fazer uma pergunta? Agora é da Josilene, do chat. Não sei se o Thiago está aqui ou se ele acabou caindo, Thiago. Não, estou aqui, pode falar. Perfeito. Ó, a Josilene, ela coloca assim, que nessa pandemia ela acabou perdendo pessoas muito queridas e de um convívio muito próximo, né? E foi assim, uma atrás da outra, e a pandemia, né, na nossa cidade, no país e no mundo, né, foi um desses efeitos. E ela tem muito medo agora de sair de casa, de dirigir. Tem algum pensamento que ela pode ter quando vem essas lembranças, esse medo? Tem alguma coisa que podemos, né, ajudá-la? É Josilene. Olha, é muito importante a pergunta da Jo, porque ela vai de encontro aí com talvez a demanda de muitas famílias. Primeiro ponto, é importante nós vivermos o luto pela perda dos nossos entes queridos. É nós vivermos a tristeza por aqueles que se foram. Pessoas próximas, amigos, pacientes. E essa tristeza, ela é real, né? Ela faz parte ali do luto. E quando nós vivemos ela, ao invés de nós fugirmos dela, nós conseguimos dar também um significado a ela. Porque essa pessoa que se foi, ela não está mais presente fisicamente, mas toda a história dela, se eu a conheço, se ela realmente era importante para mim, eu carrego ela comigo. E eu posso honrar e fazer valer essa história dela a partir das minhas atitudes após isso. Ou seja, no meu continuar vivendo, eu consigo manter viva a lembrança dessa pessoa, tudo aquilo que ela me ensinou, tudo aquilo que eu convivi com ela. E vivido o luto, que é uma vivência que não tem um tempo pré-determinado, né? Cada um tem o seu tempo, e isso vai sendo trabalhado, né? À medida que a gente vai olhando para isso, até que o luto ele vai se tornando saudade, não mais tristeza. E qual é a diferença da tristeza para a saudade? É que a saudade a gente só sente daquilo que é bom. A gente só sente saudade daquilo que realmente nos tem valor. Quando nós sentimos saudade, conseguimos fazer lembrança e memória da pessoa que se foi, inclusive nós acabamos sorrindo, dando risada, porque nós lembramos de histórias. E aí, aquela tristeza da perda, ela passa a dar lugar a essa saudade. E essa saudade também me move a querer continuar, a querer fazer diferença para honrar a memória dessa pessoa. Vivido o luto, nós temos essa outra situação, que é a emoção do medo. E o medo diante justamente da pandemia, diante do risco iminente de contaminação e assim a morte. Porém, o medo até um ponto, ele nos ajuda, ele nos protege. Acontece que nós também temos que, aí entra as inteligências múltiplas, inclusive a inteligência emocional, é que nós passamos a começar a observar e discernir se aquele medo, se aquilo que nós estamos deixando de fazer, ele está dentro de uma proporcionalidade do risco real. Então, como ela comentou, a dificuldade de dirigir pelo medo. Olha, mas calma, o medo, né, de se contaminar, ok, ele tem um sentido, mas aqui no dirigir. Então, eu gosto muito de uma ideia que é atualizando a mim mesmo do que está acontecendo, do que eu estou fazendo e o para quê. Né? Então, quando eu estou saindo de casa, para que eu estou saindo? Né? Qual é a finalidade disso? O que é que me move? O medo, ele vai aparecer. Porém, eu não preciso esperar ele desaparecer se o que eu vou fazer é importante e ele tem valor. E, lógico, não tem um risco realmente proporcional à minha morte. Né? Então, eu consigo me lançar a esses pequenos desafios. Mas, olha, a primeira vez, depois desse medo, que for sair, né? Assim como os alunos, quando forem voltar para a escola, alguns, assim como os professores, quando forem voltar para a escola, alguns, terão que lidar com esse medo. E já digo, é natural, porque por muito tempo nós ficamos numa estimulação de medo.
no intuito de proteção. Porém, aquela proteção ela tinha uma proporcionalidade e ela tinha uma necessidade. Agora, à medida que nós fomos voltando, as medidas de segurança já estão sendo seguidas, nós já aprendemos, né, a nos portar com o uso de máscara, que nem a Mari falava, com a higienização das mãos, o distanciamento. Nós conseguimos perceber que, ainda que existe o risco, ele hoje é menor, porque eu sei lidar com aquilo que é a ameaça. Então, mas ele vai aparecer. E aí nós vamos desenvolver uma virtude que é boa para todos nós, mas que a gente está meio em demodê, porque com a sociedade desenvolvida a gente parou de trabalhar com ela, que é a virtude da coragem. O que é a coragem? Não é não ter medo, mas diante do medo, eu realizar aquilo que me é convocado, aquilo que me cabe, porque aquilo tem valor. Muito mais valor, inclusive, que o medo. Eu pegar o carro para ir buscar alguém que me é querido, eu pegar o carro para ir buscar o alimento para minha família, para trabalhar, né? Eu ter que sair de casa para reencontrar pessoas que eu amo e que há tanto tempo eu não via, mas que agora estão aguardando por essa visita, e ainda que seja à distância. Então, tudo aquilo que nós fazemos, no fundo, tem um sentido muito maior do que o próprio medo. Quando nós trabalhamos com esse sentido, nós vamos exercitando essa nossa coragem. Então, não espere, assim, se eu tivesse que resumir numa frase, né? Não espere o medo passar totalmente para fazer aquilo que você racionalmente sabe que você pode fazer e que não tem um risco proporcional de ameaça à sua vida. Então, esse se lançar. Né? E todos nós, em algum momento, vamos ter que passar por isso, por esse desafio, por esse enfrentamento. Tiago, perfeita a sua colocação. E eu acho que temos muitas mensagens sobre ansiedade de alunos, tá? Deixa eu até verificar o nome aqui para eu não ser injusta, né? A Estela Oliveira disse, né, sobre ansiedade. E aí eu volto para as pesquisas aqui da nossa pauta, porque a gente estudou, né? Então, tem um programa que é da USP, que chama Cidades Globais do Instituto de Estudos Avançados, e ele desenvolveu uma pesquisa, que chama Pesquisa, Educação, Docência e a Covid-19, que tinham 26 questões com educadores e educadoras da nossa rede, da rede estadual de São Paulo. E olha que interessante, medo, tristeza, insegurança, ansiedade, angústia, incerteza são os principais sentimentos ligados à pandemia. Então, essa coragem também cabe a nós profissionais. Eu digo que eu tenho muito medo, né? Parece que a gente está naquele filme Bird, né? Que você não sabe de onde vem, né? E hoje em dia, a gente ressignificar, né? Abertura ao novo. A gente vai olhar aqui as competências, né? Persistência, autoconfiança, tolerância ao estresse. Nossa, né? Quantas competências, né? Tem alguma competência que os profissionais da educação precisam ter neste momento? Sabe, eu acho muito legal como você foi colocando, Mari, é que nós seres humanos somos completos. Nós temos inclusive quando os teóricos, né, os estudiosos vão sistematizar, e a gente até percebe pelas competências, você percebe que eles ficam subdividindo. Mas quando a gente olha para o ser humano, ele tem tudo isso acontecendo e a seu dispor a todo momento. E aí é o interessante, enquanto nós pensamos em habilidade, né, para enfrentar isso. Cada professor, cada aluno, cada pai, cada pessoa tem como se fosse uma potencialidade maior em algumas dessas competências que para ele vai ser um recurso muito mais útil do que nós dissermos, olha, eu falei da coragem, por exemplo, olha, só coragem basta. Não, coragem para alguns basta, para outros ele vai realmente em direção a esse sentido. Ele fala, olha, eu preciso buscar esse sentido, eu preciso me doar, eu preciso sair de onde eu estou. Para outros, é essa responsabilidade. A competência socioemocional da responsabilidade vai evocar e vai falar para ele, viu, vem para cá, vem fazer, vem cumprir, vem viver,
né? A vida está te esperando. Então, é interessante cada um perceber nas suas características, nos seus valores, na sua espiritualidade, nas suas habilidades, aquilo que o move. E até eu coloquei espiritualidade de fato, porque às vezes a gente esquece também. Gente, o ser humano, ele tem muitas áreas. Nós temos a área da nossa saúde física, que são cuidados que nós podemos ter, melhorar a nossa alimentação, fazer atividade física mesmo em casa, seja no polichinelo, seja, né, olha, eu fui desenvolver minha consciência de saúde física, digamos assim, diante da pandemia, né? Em maio do ano passado, então depois de já ter passado praticamente 2 meses ali do início da pandemia, em março, eu falei, olha, eu preciso fazer alguma coisa, né? E agora não dá para sair, e eu comecei reeducação alimentar, comecei a parte de atividade em casa, mesmo por vídeo com o professor, porque eu também tenho uma dificuldade de fazer sozinho, e fui encontrando essas alternativas. Então, percebe, porque o que estava defasado em mim, qual é a habilidade, ou qual era o cuidado que estava defasado? Da saúde física. E é uma tendência, a gente que trabalha com a mente, com a educação, com essas áreas profissionais humanas, de relações humanas, a gente vai se entregando demais à relação humana e não faz um cuidado básico das nossas energias, da nossa saúde. O que a gente pode, uma outra área que a gente às vezes percebe, né, na correria, a gente vai deixando de lado a espiritualidade. E vários estudos demonstram, as pessoas que têm uma espiritualidade ou que têm uma religiosidade, elas têm uma força de resiliência maior, porque elas conseguem ter em mente algo que está para além do material. E esse estar para além do material as move, enquanto aquele que é o pessimista, que está aqui no niilismo, no vazio, não consegue enxergar. Então, a espiritualidade, a religiosidade também é importante. Então, eu até diria isso, além de você trabalhar a sua potencialidade, procure descobrir, nesse momento que a gente ainda não está se lançando, mas a gente vai começar a ter que fazer esses enfrentamentos cada vez mais, quais são os sentimentos que eu tenho mais aflorados e que eu preciso aprender a lidar. Você citou vários: medo, tristeza, insegurança, ansiedade, angústia, incerteza. Qual destes? Bom, diante destes, como eu vou começar a trabalhar ele já? Como eu vou desenvolver isso já? E quais os recursos que eu tenho? Aí eu vou olhar para a minha vida, vou olhar para mim mesmo. Então eu olho para a minha emoção, aí eu venho e olho para mim mesmo. A pessoa, Tiago, pessoa. Como que está minha saúde física? Como que está minha saúde psíquica? Como que está minha saúde social? Como que está minhas interações, minha vida social? Ah, mas mesmo a distância? Sim, mesmo a distância. Né? A pandemia, ela não tirou a presença física, mas não tirou a presença e a existência das pessoas da nossa vida. Isso ela não fez. Quem fez foi a gente mesmo quando a gente se distancia. Então, como que está isso? E como que está minha saúde espiritual? Como que está esse meu cuidar do outro, essa minha entrega? Então, a partir daquilo que eu percebo que é meu déficit, que é a minha dificuldade, eu olho para mim mesmo e percebo quais são as áreas, quais são os recursos que eu posso estimular, trabalhar, para que quando esse enfrentamento seja realizado, não vá o Tiago por partes. Não vá o Tiago, apenas o Tiago medroso, querer enfrentar o desafio, mas o Tiago inteiro. O Tiago que, para além do medo, ele tem o cuidado com a sua saúde. O Tiago que, para além do medo, ele conhece a si mesmo, os seus pensamentos, ele conhece as suas habilidades, ele conhece a sua história de vida. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão sentindo medo, quando olham para a própria história de vida, têm superações muito, mas muito maiores do que essa própria. E elas próprias, por estarem olhando demais para o medo, para a tristeza, para a angústia, esquecem de quem elas são, esquecem de quem elas podem ser. Então, resgatem isso, que é a nossa humanidade, essa nossa capacidade, e aí falando das habilidades socioemocionais, da resiliência, de tolerarmos a frustração, de tolerarmos o estresse. Né? Essa resiliência emocional, ela é possível a todos nós. Trabalhemos, cada um naquilo que precisa mais, e é necessário ajuda, crie essas correntes, né? Crie essas interações, resgate aí pessoas que possam fazer parte da sua vida. É isso mesmo, e o que eu acho também interessante nisso é que também estar aberto
a ouvir aquilo que as pessoas acabam te colocando, porque ouvir uma crítica, por mais construtiva que ela seja, não é tão gostoso assim, não é? Mas às vezes, justamente por causa dessa intensificação que teve do convívio familiar, às vezes acaba alguém de casa percebendo alguma coisa em você, olha, que toma um pouquinho mais de cuidado e ter essa abertura para reconhecer. Porque isso, por exemplo, de novo, causa própria, já aconteceu assim. Meu marido chegou e falou: oh, você tá pegando meio pesado com o Rafa, vai mais de leve. E aí eu tenho que fazer isso, porque eu sou a bruxa, né? Eu tenho que olhar e falar assim: poxa vida, é verdade, eu preciso pegar mais leve com o Rafa. Rô, você tá certo, meu marido, sabe? Porque filho de professor, né, Tiago? Você já imaginou um filho de professor, pandemia, escola, criatura sofre. Então, é reconhecer esse olhar do outro também. Claro que sabendo falar, não sendo ofensivo, mas está aberto para isso. Então, é muito importante. Bom, vou para mais uma pergunta do nosso estudo, tá bom? Agora, nós vamos falar a respeito de um segmento da educação que eu aprendi a admirar muito. Sei que nós temos aqui um devoto dele, que é o Mário. Ele adora, ele cuida, ele tem um carinho muito especial pelos alunos da EJA. E eu aprendi também a ter esse carinho de reconhecer todo o esforço que eles têm. Então, a gente tem aqui que a EJA é um programa, né, fundamental para os jovens e adultos retomarem esses estudos e dar um primeiro passo, que é essa questão da perspectiva de futuro. Não se resuma a isso, você pode mais, né? Como você disse, esteja aberto, esteja preparado, mais do que nunca nós precisamos. E aí a gente vê que eles têm ativados competências socioemocionais que poderiam sim servir de dicas para os nossos alunos mais novos. Olha que exemplo, né? Que eles deixam. Então, assim, quais são essas competências socioemocionais que esses alunos da EJA têm aí ativados e que mensagem eles transmitem para os mais novos? Olha, e desde já aproveito para parabenizar os alunos do EJA, os alunos que, independente do momento que estão de vida, eles fazem essa busca, né? E aí, por isso, eu já diria que não é a idade que determina a abertura ao novo, não é em que momento você está da vida que te impede de você se abrir o novo. Então, essa competência, por exemplo, socioemocional, eles têm completinha, né? Que é a abertura ao novo, curiosidade para aprender, essa imaginação criativa de buscar uma coisa que está fora ali, que ficou às vezes lá atrás. Alguns não fazem tanto tempo, né? Alguns alunos do EJA não faz tanto tempo que saíram da escola, outros fazem muitos anos, fazem muitos anos, não concluíram mesmo lá atrás, coisas da infância, e é muito forte. Então, esse interesse deles para a abertura do novo é uma competência que eles têm, e de mostrar isso, sabe? Na nossa vida, a gente cresce, a gente aprende a andar, a gente aprende a falar, cada um tem uma história, uma trajetória, algumas demandas podem ter surgido e que naquele momento demandaram mais o nosso foco, a nossa entrega, a nossa doação, seja a família, seja o trabalho para justamente ajudar a família, seja dificuldades, às vezes, de deslocamento, né? Nós temos a questão, às vezes, algumas pessoas moravam em área rural, não tinha, por exemplo, médio, não tinha segundo grau, e aí não conseguia vir para a cidade. Tem pessoas que tiveram que sair para trabalhar, né? Eu tive colegas que deixaram os estudos porque foram trabalhar para ajudar a família, e depois retornaram ao EJA. E é isso. Então, eles têm essa autogestão, essa determinação, essa organização, porque em meio a várias outras coisas que eles estão fazendo, ainda vão retornar aos estudos, né? Às vezes depois, seja aqueles que exercem algum ofício, e após o ofício ainda vão realizar os estudos do EJA, muitos
se enquadram nessa categoria, né, que eu conheço que trabalham o dia inteiro e ainda vão fazer o EJA. Essa questão de foco, né, de persistência. Nossa, eles têm tanto, acho que, a ensinar aos mais novos e a nós todos, porque eles exercem isso, essa autogestão, esse engajamento com os outros. É muito comum que no EJA, né, eles se ajudem muito mais, eles têm uma ajuda mútua, porque um identifica a dificuldade do outro e lembra de quando tinha dificuldade. Gente, a solidariedade deles, a iniciativa social, a assertividade, né, esse entusiasmo, essa força que um dá para o outro, é impressionante, né? Que entra nessa amabilidade, esse respeito para com o outro, essa empatia, essa confiança. A resiliência emocional, então, é o que a gente falou, né? Suas histórias de vida já demonstram isso. Então, assim, os alunos do EJA, eles são grandes professores da vida, né? Competências socioemocionais provavelmente estão presentes ali nas suas vidas, nas suas existências, e eles podem colaborar muito com os outros alunos, com os mais novos, para que eles possam, na idade que eles estão, buscarem essa competência formal dos estudos. Então, a competência desses que têm a vida podem estimular as competências dos estudos. E esses que têm o estudo agora realmente também podem ser apoios para os alunos do EJA, em ajudá-los nessa aprendizagem. É uma troca. Quando a gente entender que a vida é partilhar, é compartilhar e é uma troca, a gente já está desenvolvendo a habilidade socioemocional ali, né, da interação com o outro, da amabilidade, mas principalmente da nossa humanidade. Então, assim como o pessoal do EJA pode entregar, e por meio da sua história de vida, todas as competências socioemocionais que eles têm desenvolvida, em grande abundância, os alunos mais novos podem ajudar a entregar essas competências de aprendizagem educacional das disciplinas escolares. E aí, nesse encontro, todos ganham, literalmente. A escola, os professores, os alunos, seja do EJA, seja os alunos mais novos. Então, e são interações realmente importantes e legais aí de estarem fazendo. Então, parabéns e obrigado aos alunos do EJA por nos ensinarem tanto, né? Só para constar aqui, o professor coordenador Mário, que está no chat, né, colocou, eles se ajudam mesmo, eu vejo, e eles estão presentes, Thiago, nessa live. A aula deles hoje foi a nossa live. Olha que bom! Eles estão aqui, pessoal, mandem um oi aqui no chat para o Thiago, tá? Olha aqui, a Edna, a professora Edna, ela foi uma aluna da EJA, e hoje ela é professora. Olha que incrível. Puxa, que legal. Que transformação de vida, né? E aqui nós temos muitas mensagens de agradecimento, tá? Então, vou começar aqui com algumas. A Josilene, né? Ela falou, obrigada, Thiago, Deus abençoe. Muito bem colocada as suas colocações. A Renata, que é uma mãe parceira da nossa escola, colocou belíssima live, onde nos leva à reflexão sobre as realidades socioemocionais, fazendo com que enfrentamos os desafios do dia a dia. Parabéns pelo encorajamento. Parabéns, Thiago. Olha, Gislaine, professora, novamente. Thiago, você é iluminado. Ela está falando aqui, sim. Thiago é muito iluminado, gente. E a Ana Lúcia. E olha que legal que ela disse, Thiago, sobre a religiosidade. Sim, a religiosidade é tudo. Tive muita ansiedade quando na minha casa nós 4 pegamos. Uma dessas 4 é nossa aluna e uma professora da nossa escola. Então, nos apegamos muito a Deus e aos nossos amigos, dando pensamento positivo e ajudou muito a ansiedade. Isso seria uma boa prática? Com certeza. O acolhimento e essa humanidade dos amigos e essa aproximação de Deus desperta em nós essa força que é sobre-humana, ou seja, ela é humana, ela está em nós, mas que quando nós
estimulamos, seja por pessoas queridas que nós amamos e que estão à nossa volta, seja pela busca de Deus, nós transcendemos, nós vamos além da dor, nós vamos além do sofrimento, nós vamos além da ansiedade. Não tem ansiedade que segura quem vai além de si. Bom, vou continuar aqui, Mari. Temos mais, tá? Professora Nil falou que tá perfeita a live, está amando. A Josilene só confirma para mim, Mário, deve ser aluna da EJA. Ela disse assim, verdade, somos unidos e ajudando uns aos outros com muito amor. O amor tem que estar presente, né, Tiago? Não tem como. Muito bom. E eu vou me empolgando, eu vou comentando em cima do seu comentário, porque o amor, né, que é essa experiência que a gente faz no encontro com o outro, e esse amor de doação, de entrega, de ajuda, de solidariedade, também é uma competência, uma emoção apenas humana, né? Então, quando nós experimentamos ele em comunidade, o aprendizado é maior, o enfrentamento dos desafios, tudo é diferente, né? Um lar com amor é diferente, uma escola com amor é diferente, um trabalho com amor, ainda que árduo, é diferente. Então, amem, né? Amem aquilo que vocês fazem. E às vezes, amando aquilo que nós fazemos, amando com quem nós convivemos, aquilo que nós fazemos e com quem nós convivemos, um dia serão amáveis. É o que a gente aprende com a Bela e a Fera. Né? Algumas coisas primeiro precisam ser amadas para que depois elas possam se tornar amáveis. Perfeito. Olha, tem muitas colocações dos alunos da EJA que a gente se emociona, né? Uma eu vou ler, depois se a Mari quiser ler no chat, aqui no WhatsApp, Mari. Então eu vou ler da Maria Francisca. Para as mulheres, aí é verdade, olha, Tiago, é verdade. Tem mais ainda, porque trabalha fora, cuida de casa, da família, dos filhos e ainda ela estuda, Maria Francisca. E ela fala, temos muita força de vontade. Ela é aluna da EJA. Mulheres, né? Tem muita força, muita força. E olha, mas percebe como ela trouxe tudo com muito sentido? Tudo tem muito significado. E por isso mesmo sendo árduo, por isso mesmo, quanto mais ela entrega, eu tenho certeza que mais realizada e mais completa ela se sente. Não porque a vida é fácil, mas porque aquilo que ela faz é importante, tem um significado para a família dela, para ela, para aqueles que ela ama e também para o desenvolvimento, para que ela possa cada dia ser melhor. Então é fantástico, né? E parabéns também aí a todas as mulheres que exercem essas jornadas múltiplas. Eu não vou falar nem dupla nem tripla, porque é múltipla. Não dá nem para mensurar e dividir aí o tanto de coisas, né? É verdade. E a Rosilene também, uma aluna nossa, né, da EJA, ela coloca, sou aluna da EJA, pois voltei a estudar depois de 20 anos. Pois voltei mais mesmo para me ajudar em um momento muito difícil que eu estava passando. Mas, infelizmente, logo veio essa pandemia e, junto com ela, meu desânimo de tudo. Fiquei com depressão, ansiedade crônica e vou começar a fazer terapia nessa próxima quarta-feira. Ó, divisor de águas, é isso aí. Mas minha vontade de concluir meus estudos era muito grande, pois permaneci firme e, graças a Deus, estou praticamente formada. Mas meu medo é não voltar a ser a pessoa que eu era alegre, pois me isolar foi muito ruim. Na escola, eu estava conseguindo me recuperar, me sentir mais firme. É um depoimento bem real, não é? Sim. E já deixo uma mensagem, né, para ela. Esse medo de se vamos retornar, se vamos conseguir viver essa alegria novamente quando isso for melhorando, ele também faz parte desse contexto. Bem brevemente, até faço uma sugestão apenas de leitura, tem pela internet, tá?
Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Eu sempre falo dele, mas é porque é uma das minhas áreas também. E Viktor Frankl, ele vem nos ajudar muito a ter essa dimensão de potencialidade do ser humano. Quando ele sai do campo de concentração, ele vai descrevendo algo parecido com o que ela falou. Eu já não tenho mais a minha família, não tenho mais o meu trabalho, meus manuscritos foram destruídos, eu não sei para o que estou voltando, mas sei que se estou voltando, algo a vida espera de mim, e alguma missão terei de realizar. E Viktor Frankl, mesmo tendo e ele descreve, uma das cartas dele é muito forte, né, que ele descreve um certo vazio, porque ele não consegue ter clareza do que é que está pela frente, mas uma coisa ele fala, que tudo aquilo que ele viveu, e tudo aquilo que está à espera, tem um sentido. Então, se eu pudesse dizer algo para ela olha, até mesmo estudar em meio a esse desafio, em meio a esse desânimo, em mesmo essa tristeza, esse isolamento, isso tudo tem um sentido. Isso tudo desenvolveu algo nela que nem agora ela é capaz de compreender, mas que talvez lá na frente tudo há de se encaixar, como num filme. Às vezes, no começo, a gente não sabe onde aquilo vai dar, mas à medida que nós vamos respondendo a nossa história, nós vamos indo para os próximos episódios, nos próximos capítulos, os próximos minutos da nossa vida, aquele entusiasmo volta, aquela alegria, as possibilidades. Então, permaneça aberta para a vida. Permaneça aberta para aquilo que pode estar ali à nossa frente, ainda que hoje nós não tenhamos clareza do que é. Sabe, falando assim, eu sou uma pessoa de toque, fala daquelas 5 linguagens do amor. Se eu não pegar na pessoa, parece que eu não estou conseguindo mostrar o tanto que eu gosto, o tanto que eu quero transmitir carinho, enfim. Então, essa pandemia está sendo bem complicada para mim, nesse caso. E eu vejo pela nossa escola, e eu vou falar porque eu tenho muito orgulho da nossa escola, e eu amo dizer que nós somos uma família. Porque a gente também tem essa questão do olhar, do cuidar. Você não tá vendo o que tá rolando de ciumeira nesse grupo aqui, porque fala do meu também. Porque os 2 coordenadores estão assim, né? O Mário, como ele é um paizão da EJA, ele falou, viu, Roselene, para você dar uma passadinha na escola, tomar um café com ele, tá bom? E a Mariana fala, eu também falo para os meus, então... É esse cuidado, é o acolher, porque todos nós precisamos dessa acolhida. E os alunos têm que entender, eles não podem imaginar, mas entre nós falamos deles, nós reconhecemos até aquilo. Nossa, já imaginou esse aluno vendo isso? Nós falamos, viu, gente? Porque nós conhecemos vocês e vocês são importantes para nós. Principalmente naquelas paredes da escola, lá dentro, está impregnado de todos nós. É o nosso sentido, né, Mari? Sim, não tem como. Então, mesmo não podendo tocar, o que eu adorava passar pela sala de aula, pegava no cabelo, mexia no ombro, sabe? Que delícia isso! Nós vamos voltar. Isso daqui a pouco, se Deus quiser, nós estamos aí. E fica a dica do café. Faz uma organização, não podemos aglomerar, aí depois vocês entram em contato com os coordenadores de vocês para bater um papo legal lá no Iracema, tá bom? Tiago, você tá convidado para o nosso café, tá? Como assim, né? Eu sei que o Tiago é ocupado, mas o café pode na dieta, né, Tiago? Na educação pode. Amo um cafezinho. Ai, perfeito. Gente, antes da gente se despedir, né? Tiago, eu sei que nas suas redes sociais você posta bastante conteúdo sobre essa alimentação saudável, sobre essa saúde. Quer passar o seu Face, o seu Instagram? Se tiver outras redes sociais, tem algum que você queira passar? Eu tenho meu Instagram, que é o @tiago.pioto. Ele é aberto. Lá eu posto algumas coisas da área profissional, algumas coisas pessoal também, que eu vou compartilhando. E aí eu consigo fazer também essa troca com as pessoas para que a gente possa ir trazendo alguns conteúdos. Então fica aí o convite, fica aberto, né, para quem quiser mandar uma mensagem lá. Se tiver algo aqui da live, né, que quiser perguntar, que quiser
trocar uma ideia ou pedir alguma sugestão, se quiser que eu mando o livro certinho, entra lá no @thiago.piotto no Instagram e adiciona lá, começa a seguir, manda uma mensagem que eu vou respondendo. Mário, só deixa eu avisar, às vezes eu não respondo na hora, tá? Porque, como você falou, às vezes ou eu estou em atendimento, ou eu estou em algum outro compromisso, que eu tenho outras atividades que eu desenvolvo, voluntárias, da minha vida pessoal também religiosa. Então, mas quando possível, eu vou estar retornando para a pessoa. Lá também tem um WhatsApp, né? Tem um número do WhatsApp. Quem quiser, às vezes, mandar um WhatsApp, pedir alguma sugestão, alguma orientação também, fico à disposição ali para estar conversando, tá bom? E muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito gostoso o nosso bate-papo. Acho que nós abordamos muitas coisas e, sinceramente, assim, acho que foi um encontro tão gostoso, porque é um encontro que não é de teorias, mas é um encontro que é de pessoas. E todo encontro, quando envolve pessoas, nós conseguimos ir muito além do que das técnicas, do que os estudos. Então, assim, agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço também a todos que assistiram, que acompanharam, que participaram. Eu vou tentar, a hora que a gente terminar, olhar lá no chat, curtir, comentar, responder algumas pessoas pelo Facebook. Então, mas muito obrigado. E contem sempre, quando puder, tiver disponibilidade, e a gente encaixa, a gente dá um jeitinho, né? E a gente vai participando. E, com a graça de Deus, em breve, pessoalmente, nós retornaremos, aos poucos, com os cuidados, e seguiremos com os projetos presenciais, porque, Marielle, é o que você falou, eu também adoro um abraço, quem me conhece sabe, né, assim, eu sou muito comunicativo, eu gosto desse contato, né, as dinâmicas que a gente fazia ali na escola, em algumas palestras, então, então, eu não vejo a hora também, mas agora é o momento, que nós possamos, nesse momento, com essa distância, com essa mudança de alguns hábitos, aprender e valorizar aquilo que é bom também. Então, que os retornos, que as voltas, que os enfrentamentos, nós possamos fazê-los, não mais como éramos antes de fato, mas como pessoas melhores, pessoas que aprendemos com a dor, com o sofrimento, com a tristeza, mas também com aquilo que é importante, com aquilo que é valoroso, com aquilo que às vezes sempre teve sentido. Mas como estava ali no dia a dia, a gente falava, deixa quieto. Nossa, eu tenho uma saudade dos cursos presenciais, de aula presencial, né, de aprender presencialmente, e acho que agora, mais do que nunca, todos vão valorizar isso. Coisas que eu racho de rir, às vezes, com atendimento de adolescentes, é adolescente falando, não vejo a hora de aula presencial, porque a aula é tão legal, eu queria voltar para a escola. Eu falei, meu Deus, eu nunca imaginei que eu ia escutar isso dos adolescentes, eu quero voltar para a escola, eu quero estar ali. Então, olha só, que a gente possa, desse sofrimento, dessa dificuldade, sermos melhores, tirar boas coisas. Inclusive, esses alunos terão a oportunidade de voltarem e abertos para melhores, valorizando as escolas, os professores, um espaço que às vezes ficou por muito tempo ali batido. Os pais, com certeza, também, né? E que essa volta seja participando, seja se inserindo na comunidade, que com certeza essa responsabilidade compartilhada só tem a ajudar a educação. E digo mais, se todos realmente participarem, se envolverem e essas parcerias acontecerem, aquela defasagem que é de 4, 10, 5, sei lá quantos anos, ela não simplesmente vai ser superada, mas ela poderá ser ultrapassada. E isso não está determinado, isso está em aberto. Depende dos pais, depende da comunidade, dos alunos, dos profissionais, dos professores. Então, contem com a gente, contem comigo no que eu puder auxiliar nesse processo para que a gente cada vez mais vá adiante enquanto seres humanos, enquanto comunidade. Tiago, perfeitas colocações. Hoje você fez também uma participação falando de conselho de escola, né? Que é muito fundamental a presença da comunidade, né? A escola é feita pela comunidade, não só pelos professores e alunos, mas toda a comunidade, todos, né? Todos fazem parte da comunidade, né? Da nossa cidade, da nossa escola. E antes de eu me despedir também, e depois a Marielle, eu queria lembrá-los que na nossa escola
estão abertas as vagas, né? A matrícula. Hoje em dia muda um pouquinho, agora é tudo tecnológico, né? Quem tiver dificuldade, alguma dúvida, pode procurar a nossa escola com distanciamento, máscara, mas a oportunidade para a EJA, que é Educação de Jovens e Adultos. Então, se vocês conhecerem alguém, né, que queira essa abertura ao novo, persistência, resiliência, e também ao Centro de Estudos de Línguas, então, de graça, né? Na nossa cidade, pertinho, e trabalhar essas competências, voltar, né? Também estou com muita saudade, né? Se Deus nos permitir essa volta com segurança, enfrentando os nossos medos, né? Os nossos receios e fazendo uma nova história diante daquilo que a gente passou, né? Tem coisas que a gente escolhe, né? Uma blusa a gente escolhe. Enfrentar uma pandemia, enfrentar os efeitos negativos de uma pandemia, não escolhemos, mas superamos com a ajuda da nossa comunidade, com a ajuda da escola. Você, pai, você, aluno que está precisando de ajuda, dá uma ligadinha, passa para tomar um cafezinho, né, Mari? Tiago aí com as redes sociais, né, colaborando com a nossa cidade, mesmo depois de vereador, contribui, né, Tiago? Né, contribuindo para o bem. Então, me despeço aqui com vocês, a professora Marielle, e convido vocês a participarem também da nossa festa junina na sexta-feira. Mari, com você. Beijo. É isso mesmo. Lembrando que nós não estamos abertos só para um cafezinho. Está disponibilizada uma plataforma com atendimento psicológico que os alunos, os familiares, os professores, todos têm acesso. Então, procurem pela Cristiane, principalmente, ou por mim, que nós temos condições de fazer um agendamento para essa pessoa e ele vai ter um atendimento psicológico online, gratuito, e isso é muito importante. Com relação ao CEL, lembrando que nós vamos abrir uma turma de francês. Isso é muito chique, né? Falar bonjour, francês, não sei falar, né? Mas enfim, a gente imita, tenta fazer bonito. E, mais uma vez, adoro ter a possibilidade de estar aqui com vocês. E uma coisa que eu acho que nós acabamos, bem ou mal, desenvolvendo, tem pessoas mais tímidas, outras não. Como nós não podemos abraçar fisicamente, nós aprendemos a abraçar com o olhar, nós aprendemos a abraçar com palavras. Às vezes até com figurinha de WhatsApp a gente consegue. Mas, assim, nós temos essa capacidade de evoluir, de dar um jeito na situação e conseguir transmitir. Então, as palavras também estão nos ajudando nessa pandemia. Então, é gratidão, é muita esperança, é muita saudade, é ter coragem, e saber mais do que nunca, a escola e a família são fundamentais em parceria. A gente se completa. Sabe a panela e a tampa da panela? Somos nós, gente. Família e escola. Extremamente essencial. Não encarem como um obstáculo. Chega lá, senta, vamos conversar. Estamos todos do mesmo lado. Tá bom? Então, muitíssimo obrigada. Adorei estar aqui com você novamente, Tiago. Sempre um prazer, muito bom te ouvir, acalma o coração. Mari, meu amor, estava com saudade de compartilhar uma telinha com você. Jardel, nos bastidores. Mari, firme e forte. Oi. Nós só esquecemos de falar do chefe, o Matheus. Diretor Matheus, beijo, chefe, né? Que nos permite essas loucuras, um grande parceiro, né? Que esteve presente na pauta dessa live. E, de novo, Tiago, se quiser aí deixar contato, se quiser se despedir, fique à vontade. Gente, muito obrigado pela oportunidade. Fica aberto aí meu Instagram, @tiago.pioto. Lá tem também o WhatsApp. Foi muito bom estar com vocês, muito bom estar com todos que nos assistiram e fica à disposição que em breve possamos fazer mais encontros, seja online, seja presencial, aquilo que o momento nos permitir, vamos tentar desfrutar da melhor forma possível. Uma boa noite. Tchau.